E olha só, nosso primeiro destaque é o seguinte: o último balanço do Banco Central aponta que mais de 8 bilhões e meio de reais ainda estão disponíveis para resgate no SVR, Sistema de Valores a Receber, é o chamado dinheiro esquecido nos bancos. E quem é dono desses recursos precisa se apressar, já que a Câmara dos Deputados aprovou na última quinta-feira um projeto de lei que autoriza o governo a recolher valores esquecidos em contas bancárias e demais instituições financeiras e destinar o dinheiro ao Tesouro Nacional, ou seja, dinheiro do brasileiro que, se não for resgatado, irá para o governo. A proposta está em fase de espera para a sanção presidencial. Lula tem a opção de sancionar a lei, vetar parte dela ou vetá-la por completo, o que pode gerar alterações no texto. Por isso, é fundamental que você acompanhe as notícias para saber quando a lei será sancionada e quando esse prazo de 30 dias começará a contar. A gente conversa sobre isso com o nosso Bruno Musa, nosso comentarista aqui do Jornal da Oeste. Ele já está por aqui ao vivo. Ô Musa, quais suas impressões sobre essa medida? Ela está preocupando muita gente porque foi vista como uma possível ameaça ao direito de propriedade, que é um dos princípios mais importantes da nossa Constituição. Será? Está ameaçada a posse, a propriedade? No Brasil, o direito à propriedade está ameaçado. É dinheiro, afinal de contas, da iniciativa privada indo para o Estado. Qual a sua opinião sobre isso, Musa? Boa tarde. Boa tarde, Brown, tudo bem? Boa tarde a todos que nos escutam aqui. Pois é, no meu canal aqui do YouTube, eu fiz um vídeo bem detalhado sobre isso e eu vou colocar aqui os principais pontos, tá? Vamos lá, isso tem dois pontos. Primeiro tem o ponto econômico. O ponto econômico, que é o primeiro que eu quero lidar, é basicamente o governo fazendo todo e qualquer esforço para fechar as contas de um arcabouço fiscal que ele mesmo desenhou para substituir a regra do teto de gastos do governo anterior, e arcabouço este que permite que o governo gaste acima da inflação, portanto os gastos crescem mais do que a receita em termos reais e a dívida vem aumentando. Está muito claro isso em números, em vários comentários que a gente já fez aqui e vídeos mais específicos da economia no meu canal. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que esse arcabouço fiscal que ele mesmo desenhou, o governo, ele já mudou a regra no meio do jogo, porque ele viu que os números que ele desenhou inicialmente não seriam cumpridos, coisa que também nós batemos na tecla desde o começo. E repito, não há genialidade alguma de minha parte em falar desde o começo que esse arcabouço ele é insustentável. Basta você ter um mínimo de um conhecimento de contas públicas, cruzar os dados e perceber que esses números apresentados não são sustentados, são impossíveis de serem alcançados. Dado isso, que eles alteraram a regra no meio do jogo. Alteraram a regra e mesmo assim, com a alteração de regra, os números que o arcabouço fiscal permitem que o governo tenha esse ano, que é de um déficit zero, mas com uma banda que permite até 28,8 bilhões de déficit primário, ou seja, gastar mais do que arrecadar, mesmo com essa mudança, o governo deverá ter um déficit de por volta de 70 bilhões de reais esse ano em 2024. Estabeleceram a regra, mudaram a regra porque viram que eram inexequíveis os números e mesmo com a mudança de regra não estão alcançando os números que a meta alterada propõe. E aí o que eles estão fazendo? Todos os esforços possíveis e imagináveis para aumentar a arrecadação. Para conseguir aumentar a arrecadação, dado que os gastos crescem, eles precisam chegar num déficit zero ou até 28,8 bilhões. Então eles estão subtraindo de maneira forçada tudo que podem através de impostos. E agora chegou mais uma contabilidade criativa. Dizer que determinado dinheiro privado é capital esquecido, obrigando assim as instituições ou eles se apropriarem. Na lei, no projeto de lei, eles usam essa palavra. O governo poderá se apropriar do dinheiro privado. Gente, o que é isso? São 8 bilhões e meio, mais ou menos, fora os depósitos judiciais, que eles também vão se apropriar, que dá por volta de 12 bilhões. São 20 bilhões de reais de dinheiro privado que você tem, eu tenho, e, portanto, procurem no site do Banco Central. Eu postei nos stories aqui do meu Instagram, para todo mundo checar esse site para ver se você tem 1 centavo, não permita que o governo leve esse 1 centavo teu.
Por quê? Porque encaixa o meu segundo ponto, que é o lado moral. Nós estamos abrindo mão de nossas liberdades individuais. O governo que não para de gastar quer se apropriar do dinheiro privado para manter uma regra que ele alterou e mesmo assim não vem conseguindo atingir esses dados. E através de uma contabilidade eles subtraem, se apropriam de dinheiro privado que todos nós trabalhamos para ganhar e pagamos impostos sobre esse dinheiro. Aí o governo vai lá e se apropria. Estou sendo repetitivo com essa palavra, porque é justamente o que eles colocaram no projeto de lei. Isso é um escárnio, isso é um fim da propriedade privada em que ela já é relativizada na Constituição de 88 do Brasil, porque ela fala que ela é sua, mas ela pode servir ao interesse público. Interesse público este que são eles que determinam. Então, mais uma vez, a gente vê essa apropriação indevida, um desrespeito à propriedade privada que faz parte desse governo por completo. Para finalizar, muita gente me perguntou, Bruno, qual é a diferença de quando o Collor confiscou a poupança em março de 1990? Lá foi um confisco de todas as poupanças, uma medida draconiana, estúpida sob o ponto de vista econômico por completo, óbvio que não daria certo, tanto é que não deu, porque obviamente o centro do problema é sempre os gastos públicos do governo, que gasta mais do que arrecada, gerando e produzindo déficits recorrentes. E aí, Brown, o que acontece é que o governo se apropriou da poupança de todo mundo, dando um prazo para devolver esse dinheiro, né? Inicialmente a proposta era essa. Nesse caso, não há prazo para devolução, é apropriação por completo em 2024. Isso aqui é um absurdo, a gente tem que levantar a voz contra esse confisco generalizado, forçado, que esse governo autoritário vem fazendo. Não deixemos que eles se apropriem da propriedade privada de todos nós, justamente para fechar a conta de um governo que não para de gastar muito e gastar mal. Não permitamos. Tem muita gente aqui no chat, inclusive, perguntando como é que faz para saber se tem ou não dinheiro esquecido. O nome do sistema é Sistema de Valores a Receber, SVR. E aí, jogando no Google, já aparece ali um primeiro link do Banco Central, que é o site oficial. Aliás, tome cuidado para não cair em nenhum outro site que não seja o oficial. É nesse endereço do Banco Central do Brasil, onde você consegue conferir. É bem simples, com data de nascimento, CPF, alguns dados, você já consegue saber se tem ou não dinheiro a resgatar. E aí, se for o seu caso, se você tiver dinheiro esquecido, né, que é o termo que está sendo usado pelo governo, se você tiver dinheiro lá disponível, você já consegue fazer o saque seguindo o passo a passo, o protocolo que é direcionado lá, tá bom?